Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakovitsky, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com Michel Weissman, um ator jovem, mas com uma carreira invejável no teatro, TV e cinema. Vamos conversar um pouco sobre sua carreira nesses meios de arte. Fique aí e já se inscreva no canal, você é nosso convidado. Bem-vindo, Michel Weissman, nós queremos iniciar agradecendo profundamente por você ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigado, Michel. Imagina, Maurício, obrigado você, obrigado a toda a equipe do Teatro Entre Fotos, o Ronaldo, o Ronaldão, o pessoal aí dos bastidores, da caverna, são os queridos mesmo, agradeço muito pelo convite para poder estar aqui conversando com vocês sobre arte, cultura, falar umas bobagens também, que é o que a gente sabe fazer, e espero que as pessoas gostem e se divirtam também. Bom, Michel, essa entrevista a gente sabe que vai ser um pouquinho difícil, porque como é que a gente vai tocar, vai falar de tudo que você já fez, né? Mas conta assim, vamos começar. Como é que foi a sua formação de ator? De onde vem o ator Michel Weissman? Cara, na verdade começou muito lá atrás, assim, se for pegar o meu avô, assim, o Weissman, para quem conhece, já percebeu, eu sou de família judia, né? Eu não sou um judeu praticante, mas sou de família judia. E o meu avô paterno, ele já fazia teatro Yiddish. Então já tem uma coisa aí na família, né? Teatro Yiddish é uma coisa muito, muito presente, muito, muito importante. O meu pai foi ator também, fez teatro por mais de 10 anos, mas ele fazia mais teatro engajado, teatro amador, mas fez turnê pela América do Sul, viajou para a Argentina. Eu mesmo não viajei para a Argentina ainda viajando com peça, mas ele fez parte do Teatro União e Olho Vivo. Enfim, tem uma longa história aí. E minha mãe também fez teatro com ele no Teatro União e Olho Vivo durante um tempo. E aí, enfim, eu desde muito, muito cedo, desde pequeno, sempre fui ao teatro. Eu gostava muito de ir ao teatro, tem umas histórias boas, depois, se vocês quiserem, eu posso contar. E com 13 anos, eu acho, eu já enchi o saco da minha mãe e do meu pai. Eu falei assim, eu quero fazer teatro, quero fazer teatro. E aí, eu moro perto da Vila Madalena e tem uma escola lá, que existe até hoje, que é a Escola Recriarte. E tinha um curso livre, e eu fui fazer esse curso livre junto com um amigo meu da escola, que a gente já tinha começado a fazer teatro na escola, mas eu tinha brigado com o professor. Aí a gente chegou lá para fazer a aula, aí só uma outra história também, no primeiro dia de aula, a professora Isadora, eu esqueci o sobrenome dela agora, ela falou assim, quem aqui quer ser ator profissional? E eu levantei a mão, eu não tinha ideia de nada, de verdade, não tinha noção nenhuma de nada, eu falei, eu quero ser ator profissional. E foi aí que eu comecei na Escola Recriarte, eu estudei lá por 2 anos e meio, depois teve um período que eu parei de fazer teatro, foi quando a minha mãe, eu morava com a minha mãe, ela se mudou para Goiânia, e eu fui lá morar com ela, eu fiquei por 3 meses em Goiânia, até cheguei a fazer um pouco de teatro lá, mas eu acabei voltando para São Paulo, principalmente por conta disso, porque eu já queria seguir a carreira de ator. Na época eu estava com 15 anos, eu volto para São Paulo, comecei a morar sozinho, e aí minha mãe falou assim, não, então já que você vai voltar para São Paulo, já que você quer fazer isso bem, então vamos colocar vocês na melhor escola. Aí foi lá e eu me matriculei na escola Wolf Maia. Claro, né? Claro, não tinha como escapar. Mas foi muito importante para mim na época, eu tenho muito, muito carinho assim, pela escola, várias questões, mas pelo tempo que eu passei lá, para mim foi importantíssimo. Eu me formei na escola Wolf Maia em 2009, e de lá eu já fui para o Grupo Tapa. Eu já era aluno do Brian, já tinha feito peça com o Garoli, já tinha feito o Cardiff, tinha feito algumas coisas, já alguns trabalhos profissionais. E aí no Grupo Tapa eu fiquei lá por uns 5 anos, entre idas e vindas, que eu estava lá, mas fazia peça fora e continuava lá fazendo, que eu digo que foi quase como a minha pós-graduação, vamos dizer assim. E depois de velho, entre aspas, assim, já com 25 anos, eu era formado desde os 19,
eu resolvi prestar EAD, Escola de Arte Dramática de São Paulo, que acredito que a galera que segue o canal conhece a escola de referência no país. E eu prestei a EAD em 2014 e eu passei, aí eu comecei a cursar a escola em 2016, só depois que em 2015 eu tinha peça para fazer com o Tapa, inclusive, que foi lá que eu trabalhei finalmente pela primeira vez com o grande Ronaldo Gutierrez, que era o nosso preparador, ensinou a gente a dançar tango. Cara, se ele me ensinou a dançar tango, eu te garanto que ele ensina você a dançar qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa é possível na mão dele. Qualquer coisa, cara. Exato, qualquer coisa. Eu dançava tango e dançava bem só por causa dele, né? Porque eu mesmo, talento zero para dança. Enfim, depois disso eu fui para a EAD, fiquei lá alguns anos e eu saí da escola em 2018. E aí tô aí no mundão, né? Tô aí fazendo as minhas coisas, meus projetos, as minhas coisas todas. Mas a minha formação, que eu não digo que acabou, porque a gente continua estudando sempre, um pouco assim, pelo menos nas instituições formais, não que o Tapa fosse uma instituição formal no sentido de ensino, onde você vai lá e se matricula, apesar de ter os grupos de estudos que eu frequentei, passa por esses lugares e outros tantos aí. Bom, você pode dizer que você já tinha um pouquinho na veia, né? Porque você disse que pai já era ator, mãe era atora, atriz, ou atora foi feio, agora atriz, avô era ator, quer dizer, faltava o quê para você, né? Eles, de uma certa forma, incentivaram você? Ou não, foi uma escolha sua só, ou você já tinha essa referência por ver mãe, pai, avô? Já ficou um pouquinho? Eu nunca cheguei a vê-los no teatro, né? Eu só ouvia falar. Isso foi anterior a você, então? Foi. O meu avô paterno eu nem conheci. Ele morreu quando meu pai era adolescente, por exemplo. Dos teus pais você nunca viu? Pai e mãe você nunca viu a atuação? Tá. Não, nunca vi. Você conhece a história só? Só conheço a história, exatamente. Mas eu gostava muito. Eu gostava muito. Eu sempre que ia ver peças infantis, eu gostava de participar. Tinha aquele momento de coloca as crianças lá no palco. Aí lá ia eu, e eu adorava. Tem histórias divertidíssimas. Mas quando eu comecei a fazer, eu tive muito incentivo. Eu fui muito, muito privilegiado nesse sentido por parte dos meus pais. Eles sempre me apoiaram. Minha mãe, principalmente, que é, na verdade, a minha grande parceira, minha grande incentivadora, foi ela que segurou e me ajuda a segurar as pontas nos momentos difíceis, porque não é uma carreira fácil, como a maioria das pessoas sabem, mas eu nunca tive esse problema que muita gente tem, do tipo, nossa, mas você vai seguir carreira artística, você quer ser ator, putz, mas, né? Não, na minha família não, isso sempre foi muito tranquilo, apesar de eu ter feito faculdade de marketing. Eu sou formado em comunicação e marketing também. Isso era meio que um acordo que eu tinha com a minha mãe na época. Como eu também já fazia o curso profissionalizante no Wolf Maia, eu não queria, eu também não achava muito importante, no auge da ingenuidade dos meus 18 anos, eu não achava que fosse fundamental para mim ter um curso superior em artes cênicas ou artes do corpo ou em artes em geral. Não é à toa que depois, 6 anos depois, eu fui lá entrar na USP e fazer a Escola de Arte Dramática. Mas eu sempre tive total respaldo da família, eu tive muito incentivo e isso fez toda a diferença para eu conseguir seguir e traçar o meu caminho, fazer as minhas coisas. Tá. Michel, no teatro você tem uma lista de espetáculos consagrados. 3 deles são de Nelson Rodrigues. Isso foi coincidência do destino? Não foi nada coincidência. Talvez a única coincidência tenha sido eu ter entrado nesses projetos, porque foi uma grande sorte, na verdade, né? Eu costumo dizer que nessa profissão, no mercado de atuação, é uma mistura grande de sorte com competência e trabalho e boas relações, né? Não tem como. O mercado é muito difícil e é muito incerto. Mas logo que eu saí, que eu me formei no Wolf em 2009, tinha um pessoal lá e uma das meninas que se formou comigo, ela tinha um projeto de ocupação do teatro de arena. Se eu não me engano, no ano de 2010. O ano de 2010 era o ano do centenário de morte do Nelson Rodrigues. Então ela tinha um grande projeto que era ocupar o teatro de arena, esse espaço
monumental na nossa cidade, na nossa história do teatro paulistano e brasileiro, e de levar o nosso maior autor, ou pelo menos o mais reconhecido, ali para aquele palco, né? E aí, nesse projeto, nós faríamos 3 peças, que era o Beijo no Asfalto, que foi dirigido pelo Marco Antônio Braço, um diretor que foi consagrado dirigindo Nelson Rodrigues, e depois outras 2 peças, Os 7 Gatinhos e o 17 vezes Nelson, parte 2, que era uma criação do Nelson Baskerville, que era uma grande homenagem ao Nelson Rodrigues, na verdade uma segunda grande homenagem que ele fazia com vários trechos de todas as 17 peças que ele escreveu em vida. Dessa lista que você tem aí, dessas peças que você já fez, nós fotografamos e resenhamos a peça Esplêndidos, de Jean Genet. Como é que foi a montagem deste espetáculo, Michel? Nossa, Maurício, o Esplêndidos é um marco, assim, na minha carreira em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Primeiro porque foi uma peça que de alguma forma, não encerrou, mas concluiu o período em que eu estive em contato direto com o Grupo Tapa, sempre ali com o Eduardo e com as pessoas, por mais que eu tenha na minha história não estado dentro ali o tempo inteiro, como vários outros dos meus colegas. Eu saí para fazer as peças do Nelson Rodrigues, eu saí para fazer outras coisas, e sempre trazendo essa experiência de fora. Essa seria a primeira vez que eu, de fato, seria dirigido num espetáculo pelo Eduardo, que é um dos mestres que eu tive na minha vida, uma das pessoas que eu tenho um amor incondicional, assim. Eu sou muito grato por ele, por muitas coisas, aprendi demais com ele e com todas as outras pessoas ali do grupo também, Clara, Brian, Guilherme, enfim, a lista é enorme. Então, era um espetáculo que, para mim, tinha uma relevância, uma importância enorme. Isso, a gente pegou, se eu não me engano, acho que foi a primeira edição do Prêmio Zé Renato, talvez tenha sido a primeira edição do Prêmio Zé Renato, porque foi logo depois que o Zé Renato morreu. O Zé Renato fazia o 12 Homens quando ele veio a falecer, né? Que era a peça dirigida pelo Eduardo, peça do Tapa também. E aí a gente foi premiado no edital. Na verdade, nesse edital eu fui premiado em 2 peças que vocês resenharam e fotografaram, que foi Os Esplêndidos e também A Máquina Tchekhov. 2 peças que estavam totalmente ligadas ao Grupo Tapa, né? Mas falando dos Esplêndidos especificamente, na verdade, esse combo todo foi o que me fez adiar a minha entrada, de fato, na Escola de Arte Dramática, porque era para eu ter entrado no ano de 2015, e aí eu não entrei e fui entrar só em 2016 por conta disso. E Os Esplêndidos, que foi a peça que a gente montou primeiro, cara, foi um processo, assim, gigantesco em todos os aspectos. A gente ensaiou por mais de 8 meses, fizemos preparação, não só aprender a dançar tango, que ninguém tinha noção de como fazia, fora um ator do elenco, o Fernando Rocha, que era bailarino, que então, obviamente, por ser bailarino, já tinha uma facilidade para dançar. A gente fez boxe, a gente fez um monte de coisa, a gente traduziu o texto, levamos enfim, o Eduardo conhece pessoas assim que você desacredita, né? Mas levamos pessoas especialistas em tradução de argot do francês, que não é um dialeto, mas seria como se fossem gírias ligadas a ralé, aos criminosos franceses, e a gente retraduzindo o texto de modo que a gente pudesse falar, e num processo assim muito denso, muito difícil, muito desgastante, mas também muito engrandecedor. Porque o Jean Genet, ele é um autor meio complicado, assim, para quem conhece, né? Não é um universo fácil de ser trabalhado, e eu mergulhei de cabeça, assim, na época. Fui ler o Nossa Senhora das Flores, que é uma obra-prima, mas, assim, você precisa ler o prefácio que o Sartre escreve antes de 60 páginas para você conseguir entender, e é muito legal, porque o cara é muito louco. O Jean Genet é um cara muito louco. É o poeta ladrão, é o cara que aprendeu a escrever dentro da cadeia, entendeu? E é o cara que brinca, é um cara que ele tá o tempo inteiro falando sobre o travestimento.
Hoje em dia a gente tem falado muito sobre pautas de gênero, e isso é um assunto grande de interesse meu, eu trabalho com essas coisas também, produzindo conteúdo, fala muito sobre pautas de gênero, sobre transgeneridade e etc. Naquela época não se falava sobre essas coisas, pelo menos não como a gente fala hoje em dia, mas ele falava muito sobre travestimento. Então, por exemplo, na peça tinha um momento que um dos personagens, e é uma peça super masculina, não me lembro quantos homens, eram 10 homens, e com essa tensão sexual entre os homens, mas esse poder e não poder e tudo mais, quem é mais macho do que o outro, quem é isso, é uma discussão muito potente mesmo, e num cenário de crime, num cenário de loucura, num cenário de perseguição, num cenário de iminência de morte. E tem um momento em que um dos personagens ele se veste com as roupas da americana, que era uma personagem que não me lembro se foi esse personagem ou outro que havia matado, que era a nossa refém ali na situação. A partir do momento que ele se veste da americana, ele não é o Johnny vestido de americana, ele é a americana. Não existe essa questão. Não existe essa questão no universo do Genet. E isso é uma coisa muito maluca, porque isso, obviamente, isso acontecia não só no caso de gênero, né? De alguém que é homem e se traveste de mulher, e não é uma travesti, mas sim uma mulher, reconhecida por todos como uma mulher, de fato. Também o meu personagem, ele se traveste do irmão que morre. E ele entra numa loucura que ele está trazendo o irmão do inferno de volta no corpo dele. Mas não é uma possessão como a gente está mais habituado a ver aqui no Brasil. Enfim, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de como é que fala? De possessão mesmo, que a gente está acostumado por conta das religiões com matriz afro. Isso faz parte da nossa cultura. O que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, se não isso? Entende? Se não o espírito que volta para falar, né? Mas ali não, ali é diferente, porque não é o espírito que volta, é a pessoa que vira a outra pessoa. Mas não é também uma loucura psicótica, não é uma pessoa que deveria ser internada, não, é algo que faz parte daquele universo que é o universo do travestimento. Enfim, é uma loucura. Não é uma loucura, mas é uma loucura. Exatamente, é isso. Eu vou sair um pouquinho do teatro agora para tirar algumas dúvidas aqui. No cinema e na TV, streaming, você está, se não me engano, trabalhando desde 2008, me corrija se não for isso. Há desafios diferentes em atuar num filme e numa série. Quais são esses desafios? Quais são essas diferenças? Nossa, Maurício, parece bobagem quando a gente escuta falar que, nossa, fazer cinema é diferente, fazer série é diferente, fazer televisão é diferente de teatro. Imagina, tudo é atuação, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu vou explicar por quê. No teatro, a gente tem um ofício do artesanato, mesmo nas produções mais comerciais, que você vai ter menos tempo. Eu, agora em 2018, eu fiz o Leão no Inverno, que era a direção do Ulisses Cruz, com Leopoldo Pacheco, uma mega produção, 8 horas de ensaio por dia durante 2 meses, pauleira. Mas existe o tempo de imersão, de apropriação, de entender o universo, entender o personagem, entender tudo aquilo que você fala e de testar. Principalmente de você testar. O que é ensaio, se não uma grande repetição? Ensaio em francês, uma porrada de gente já deve ter falado aqui, ensaio em francês é repetição, repetition. Meu francês está em dia aqui, deu até ensaiado aqui para falar com vocês. Ensaio é repetição, porque é com a repetição que você aprende, é com a repetição que você fixa, é com a repetição que você descobre novas camadas. Isso a gente faz no teatro, que é o artesanato. No cinema, na televisão, no streaming, é diferente. Principalmente na minha experiência, que eu nunca fui um protagonista de novela, ou tive personagens realmente grandes, assim, que você tem uma rotina de gravação enorme. Mas o próprio modo de produção, seja em um ou seja em outro, no cinema um pouco menos, que ele tenta se assemelhar mais ao teatro nessa questão do preparo. Mas não dá tempo. Não dá tempo. Você chega por exemplo, eu gravei o 3%.
Eu fiz o personagem que tá na segunda, na terceira e na quarta temporada. Você chega lá para gravar, não tem tempo. Você não vai ensaiar a cena. Você não vai, no máximo, se você conseguir, trocar uma ideia com o ator que vai fazer a cena junto com você e vai tentar ali fazer um bate-bola para trocar uma ideia e ver o que acontece. Porque se tiver ensaio, isso vai ser feito antes de começarem as gravações, tipo 1 mês e meio, 2 meses antes. Isso, com o tempo, é muito difícil de você conseguir manter. Entende? E ali, como aqui, infelizmente, as coisas elas são feitas com uma verba reduzida, não tem tempo. Não tem tempo. Eu me lembro, sei lá, no meu primeiro dia de gravação no 3%, eu tinha uma cena importante para fazer no dia. Por conta de alguns problemas da gravação, essa cena acabou sendo a última a ser gravada. Isso é uma coisa que, por exemplo, o público nunca vai imaginar que pode acontecer. Se você vai gravar a última cena do dia, você está ferrado. Você está ferrado, porque a produção não pode deixar para o dia seguinte, a não ser que seja a Globo, porque aí eles têm uma certa margem maior, mas não dá para deixar para o dia seguinte, porque se deixar para o dia seguinte, vão ter que te pagar mais uma diária, vai ferrar todo o cronograma. Então vai gravar ali, ó, rápido, do jeito que der. Isso é um problema da direção? Não, não é um problema da direção, porque é o jeito que está dando para fazer no momento. Aí que tá. O diretor, muitas vezes, é uma pessoa que está muito preocupada em fazer a máquina toda acontecer, está preocupada em plano, está preocupada em conseguir te filmar da melhor maneira possível e conseguir cumprir aquele cronograma da melhor maneira possível. Mas não é a mesma figura do diretor do teatro que a gente está acostumado, ou que a gente idealiza, fala assim, nossa, porque o Lars von Trier, o que ele faz com os atores, não, porque o Scorsese, o que ele faz com os atores, a maioria das vezes não é assim. Não é assim, porque não dá nem tempo. Não dá nem tempo disso acontecer. Então é muito difícil, porque você, principalmente se você for fazer uma participação, e a maioria das vezes que você for fazer alguma coisa vai ser uma participação, porque os papéis de protagonismo eles são mais reduzidos, você vai chegar num ambiente que já existe, então você vai ter que se inserir num ambiente que já existe, numa energia, às vezes você não fez preparação de ator, se é que teve, junto com aqueles atores, então o tom você vai ter que descobrir um pouco na hora. Então, cara, é meio que um salve-se quem puder. Mesmo você fazendo personagem grande, eu gravei uma série agora em 2019, que foi a série A3, que agora está em cartaz, tá passando no NetNow, quem quiser assistir, A3, e nessa série eu faço um dos protagonistas. Então, é uma loucura também. É uma loucura, porque é muito texto e, de novo, é uma corrida para você conseguir cumprir o cronograma. É uma corrida, de verdade. E pode ter certeza, converse com qualquer produtor, com qualquer ator, com qualquer pessoa que trabalha no meio artístico. Por mais que para o público o que a gente olhe, no final das contas, seja a cara do ator, e se o ator não fizer bem aquilo, não entregar bem aquilo, não importa, porque vai ficar meia boca. Ou ele pode muitas vezes salvar um roteiro que muitas vezes talvez não tenha sido tão bem escrito, um diálogo que não esteja tão redondinho, o ator vai salvar. Mas pode ter certeza que na hora da verba, na hora das coisas, a primeira coisa que você consegue cortar, ou que é cortada, é verba para cuidar da atuação. Sempre é assim. No Brasil, pelo menos. E isso é muito triste, mas essa é a nossa realidade. Eu tô cansado também de fazer planilha de projeto para edital. Essa semana mesmo, eu tô escrevendo 2 editais aí, e aí chega lá na hora, você vê a verba é reduzida, e você fala assim, cara, da onde que eu vou tirar? Da onde que eu vou tirar dinheiro para conseguir cumprir essa verba? Aí, da onde que você tira? Dos atores. Mas eu sou ator também. Aí eu tenho que tirar do meu para ver se o seu projeto tem alguma chance de acontecer. Mas isso enfim, aí já estou entrando em toda a questão da precarização da cultura no país, né? Essas linguagens, elas são interessantes, assim. Nós tivemos atores aqui falando para a gente que ele é ator de teatro, mas já fez cinema, e ele diz, não quero mais. Ele fala, cinema precisa ser muito bom, ele deixou, né? Claro, porque essa história de gravar a última cena e depois a primeira, ele falou, ele precisa ser muito bom. Ele falou, para mim não dá. Eu sou ator de teatro, ele falou, não sou ator de cinema. Então, tem isso mesmo, né? Tem essa doideira aí, né?
Sim. Precisa rebolar muito, né, para fazer o Não, cilindro. cara, isso aí é muito complicado. Isso é muito complicado. E se você tem um papel grande, fica super difícil, porque não é igual no teatro, onde de fato você tem a construção daquela história, a maioria das narrativas elas vão ser cronologicamente lineares, ou você vai repetir aquilo à exaustão e você já vai conseguir entender quais são os procedimentos para você entrar na cena na temperatura que ela pede. No cinema ou no streaming é outra coisa. Agora nessa série A3, cara, era muito difícil, porque os episódios eles iam e voltavam no tempo. Então tinha, assim, você tem que anotar na cena exatamente aquilo que está acontecendo, você tem que fazer uma linha do tempo, você tem que conseguir entender. Cara, é difícil. É difícil. Fora isso, os outros aspectos de, poxa, atuar para cinema, atuar para a câmera não é a mesma coisa que atuar no teatro para o público, né? Óbvio, o seu corpo, a sua voz, o seu rosto não podem se comportar da mesma maneira, porque tem um olho aqui, ó, na sua cara. Então não é igual. É que isso eu estou colocando na mesma conta da dificuldade da dificuldade de conseguir repetir, da dificuldade de conseguir descobrir coisas novas. Porque, beleza, hoje em dia todo mundo tem uma câmera boa em casa. Ou pelo menos a maioria das pessoas tem muito mais acesso a isso do que tinham antigamente, porque a gente tem um celular com uma câmera razoavelmente boa, qualquer celular tem. Mas se você olha para uma boa cena, para uma cena feita, uma cena bem atuada, não é só um ator atuando bem. É uma câmera que pega bem aquela atuação. Então não adianta, cara, quando a gente vai gravar monólogo em casa, a gente grava muito monólogo em casa para self-tape e tudo mais. Cara, é uma merda gravar monólogo em casa. É uma merda gravar monólogo em casa. Vários R's. Não, vários R's. A produção vai colocar todos os R's aí embaixo quando você fala. Primeiro que assim, cara, é muito maluco, né? Porque você tem uma cena, muitas vezes te manda um monólogo que é um diálogo, só que você tem que gravar sozinho e tá só na sua cara. Você nunca vai ver isso na televisão. Você nunca vai ver isso na televisão. A pessoa, você vai gravar uma cena, a câmera vai estar aqui em você, ó. Vai estar aqui, pertinho. Você gravando ali, você não vai conseguir ter isso. Não vai ter corte. Então a atuação já não vai ficar do jeito que você consegue ver. Do jeito bom ali. Então o que eu estou dizendo é, como é que ficam as ferramentas para um ator conseguir se preparar para atuar para a câmera sozinho, sem gastar uma baita grana com cursos de workshop, disso, daquilo para atuação para TV? É muito difícil. É muito difícil. É diferente. O teatro é mais acessível e geralmente acaba sendo a porta de entrada. E são linguagens diferentes. São linguagens diferentes. E a repetição, o treino, vai te trazer isso. É isso que eu estou falando, essa expertise de saber para quem você está falando e o que fazer naquilo. Se você vai regalar o olho assim, no teatro é uma coisa. Se é na câmera, cara, é outra. Não é à toa que você vê grandes atores, muitas vezes com performances razoáveis na televisão ou no streaming. Por conta disso. Por conta de adequação à linguagem, por conta de muitas vezes de falta de direção ou falta de tempo para conseguir ver como aquilo realmente funciona, porque não dá tempo. Eu tenho que te fazer uma pergunta agora, mas eu queria até fazer uma brincadeira com você. Assim que eu acabar a pergunta, eu gostaria que você fizesse uma cara de dúvida, assim, sabe, de ué? Não tá sabe bom. o que significa, ok? Então eu vou contar até 3 quando eu fizer a pergunta, e quando eu contar 3, aí a gente faz. Você vai fazer, eu vou fazer também. E a produção vai colocar um grilo ali, tá? Porque a pergunta é o seguinte: no Insta consta ator e blogueiro de viagem subaproveitado. 1, 2, 3. Por quê? Sinceramente, porque eu sou um idiota que gosta de ficar escrevendo bobagem, né? É por isso. Na verdade, eu preciso ver como é que tá agora, mas estava lá ator iniciante há mais de 15 anos e blogueiro de viagem subaproveitado. Isso é uma brincadeira porque, cara, aqui no Brasil parece que se você não é protagonista de novela, você ainda está tentando ser ator, né? Tem essa coisa. É muito louco, cara, porque se você faz uma publicidade,
Aliás, vou contar um segredo aqui para a maioria das pessoas, né? Para os ouvintes, para a galera que está vendo, não sei se todo mundo sabe, mas a maioria dos atores não está nem aí para as publicidades, tá? A gente faz as publicidades porque, beleza, é legal, porque isso paga as contas, mas não é isso que dá prazer para a gente. Então, se você está a fim de valorizar o trabalho do seu amigo, da pessoa que você conhece, que sabe que é um artista, que está tentando sobreviver, que está fazendo as coisas, não liga para ele só quando ele faz uma publicidade. Vai ver o trabalho dele no teatro, vai ver a série que ele fez, vai ver as coisas, porque publicidade, gente, publicidade é só uma coisa comercial. Ninguém escolheu ser ator para fazer publicidade. Então, enfim, fica um recado aí, porque a gente recebe muito mais reconhecimento do público quando você faz uma publicidade qualquer do que quando você faz uma peça que é bacana. Entendeu? Eu tive muito mais reconhecimento em qualquer publicidade que eu fiz do que nos Esplêndidos, ou na Máquina Chekhov, ou em outras peças que eu fiz. E isso é muito maluco. Por isso que eu falo, ator iniciante há mais de 15 anos, porque se você não fez TV, você ainda está começando. O blogueiro de viagens subaproveitado é porque eu, graças a Deus e a minha mãe, eu tenho o privilégio de já ter viajado muito na minha vida e sempre conseguir viajar. E eu adoro ficar fazendo vídeos nas viagens, faço minhas idiotices, fico dançando nos lugares, fazendo minhas bobagens, fazendo piada. Aí eu acho que eu fico brincando que eu deveria ser blogueiro de viagem, alguma marca devia me patrocinar. Mas, hoje em dia, a minha atuação no meio digital é outra, na real. Atualmente, tá lá, eu sou ator, locutor, blogueiro de viagem subaproveitado, mas eu também trabalho como terapeuta tântrico e produzo conteúdo para o Instagram, para a internet. Eu tenho uma página junto com outros amigos, uma página no Instagram, que é o @desfalosofando, que é uma página que a gente criou para falar sobre assuntos relacionados às masculinidades, no plural. Quer levar essa discussão que é fundamental, super atual, super pertinente, super importante para as pessoas de diversas maneiras, com muito humor, arte e conteúdo também. E lá a gente faz vários vídeos também, mas aí vídeos mais no formato a maioria de comédia, nessa pegada mais para a internet, mais nessa coisa mais TikTok, etc. Então, tipo, nada que eu estou falando de atuação tem muito a ver com isso. Isso aí já é outra história, mas a gente faz isso também. Eu vou abrir um espaço agora, eu vou chamar de Espaço Michel. A gente está encerrando aqui esse papo, que foi uma delícia, sem dúvida alguma, mas assim, eu vou deixar, você já falou de algumas coisas que você está fazendo aí. Me fala sobre seus desejos, seus planos de trabalhos e deixa aí seus contatos para que as pessoas possam falar aí, ou chamar, então, o ator Michel. Olha, Maurício, enfim, eu tenho muitos sonhos, assim, eu tenho vontade de fazer muitas coisas. Principalmente o Desfalosofando, ele é a realização de um sonho mesmo, porque eu acredito que foi a primeira vez na minha vida, de verdade, assim, que eu, enquanto artista, tive uma pergunta que eu achava, que eu considerei de fato relevante a ponto de me fazer movimentar e de me fazer conseguir agregar outras pessoas em torno desse propósito. E a pergunta era: o que é ser homem, ou o que significa ser homem no século XXI? Isso é uma coisa que tem norteado a minha vida e os meus projetos, principalmente. E eu consegui juntar um time de artistas, de pessoas incríveis comigo, incríveis. E o meu grande sonho nesse momento é que a gente consiga, de fato, realizar os nossos projetos do Desfalosofando. A gente tem projeto de série, o que não falta é ideia. Eu tenho, junto com um desses meus amigos também, um projeto de uma peça de teatro, que é um dos projetos que eu tô inscrevendo em edital, que chama O Homem da Casa, que é a história de dois irmãos que se encontram no hospital, na espera de um hospital, quando o pai deles está basicamente no leito de morte deles, está na UTI, e eles não se encontram há mais de 10 anos. E é uma grande discussão sobre eles revendo a relação deles, que os dois foram para lados completamente opostos no que diz respeito ao que é ser homem, e vai haver esse embate na figura, inclusive, do pai, que representa um pouco essa masculinidade, esse modelo antigo que está ali desfalecendo. Esse é um projeto que é um argumento que surge na minha cabeça numa madrugada, que eu conversei com o Léo,
que é um amigo meu, dramaturgo, escritor, e a gente começou a trabalhar em cima desse projeto. Chamei outros 2 atores amigos meus, começamos a improvisar, começamos a criar, e é uma peça que eu vou dirigir. Então, tudo dando certo, vai ser a minha primeira direção, é um projeto que a gente tem muita vontade de realizar. Tem vários outros também que estão aí para acontecer, projetos de outros produtores, que eu tenho muita vontade, muito desejo de fazer, espero que role. Eu tenho desejo muito de tomar vacina logo, para ser bem sincero, mas tomar vacina logo quando chegar a minha vez, entendeu? Eu tenho 30 anos, então eu tenho desejo que todo mundo que é mais velho que eu já tenha tomado para que a gente saia logo desse momento terrível em todos os sentidos, não só para a indústria da arte e do entretenimento, que precisa se reerguer e ser melhor do que foi antes, mas também para que todo mundo volte ao normal e a gente pare de ficar lamentando tantas mortes todos os dias, né? Legal. Teus contatos? Então, aqui tá... E daí vocês podem me seguir no Instagram, @Michel Weissman. Eu acredito que meu nome vai estar aí, mas eu te garanto que Weissman é bem mais fácil de escrever do que parece. É só um W, gente. É só um W, não assusta. O resto é quase normal. Quase normal. Quase normal. E também... Quase normal. Corta uma perninha do W, fica tudo ok, né? O W tem som de V, gente. É fácil, é fácil. E também o @Desfalosofando. Quem se interessar, tiver a fim de ir lá trocar uma ideia com a gente sobre esses assuntos todos, ver os vídeos que a gente está fazendo e tudo que a gente está produzindo também, o convite está aí feito para todo mundo. E quero também aproveitar para agradecer muito, Maurício, você, o Ronaldo Gutierrez, meu amigo de tantos anos, que me convidou para participar aqui desse projeto tão bacana, Teatro Entre Fotos. Eu sou muito fã do Ronaldo, das fotos dele. A minha foto de teatro favorita da minha vida é uma foto que ele tirou dos Esplêndidos. Eu tenho vontade de enquadrar essa foto, eu só acho um pouco narcisista demais, então deixo ali no cantinho, para mim só. E agradecer todo mundo que está fazendo esse projeto. Acho que é super importante isso para a gente poder conversar com o público, contar um pouquinho mais sobre como que é a realidade das coisas e, enfim, conseguir promover uma melhora aí para todo mundo. Poxa, Michel, para nós foi um prazer enorme ter você aqui no canal. Mais uma vez eu quero te agradecer por você ter aceitado aí o nosso convite. Muito sucesso para você e com certeza vai chegar sim muito rápido para você tomar. Você tem 30 anos, então até 2030, né? Que é mais ou menos essa perspectiva que a gente está vendo. De 31 anos em 2031. Ai, cara, nem fala, eu vou em 2058, né? Mas até lá eu creio que esteja tudo no planeta. É que vocês estão só com 20 anos aí, né? Sim, vocês estão tudo novinhos. Tirando toda essa brincadeira, sim, vai dar certo e a gente vai correr para ver, porque eu tenho certeza que a hora que liberarem tudo, vai ter tanta coisa nova, tanta coisa bacana aí para a gente ver, que a gente vai ficar, se Deus quiser, louco aí correndo para todos os lados. Muito obrigado por ter participado conosco aqui do canal. E para você que está nos acompanhando, lembrando, faça a sua inscrição, deixe o seu like ali para que você seja avisado de todas as novidades que o canal traz para você. E até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau!